Consciencial Cognitus. Apresentação do professor Vanderlei Paes. Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou Vanderlei Paes, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. Iniciei o programa de hoje dizendo mais uma lei de Hermes, a lei de causa e efeito. Então, falei aqui no decorrer de alguns programas das chamadas 7 leis de Hermes, não segui a ordem delas, fui falando à medida que as coisas iam acontecendo na nossa sociedade, eu falava de uma lei de Hermes, e agora coincidiu de eu falar da 7ª lei de Hermes, que é hoje, vou falar agora, que é a lei de causa e efeito. Aí nós temos aí também do derivado da lei de causa e efeito, que se fala na Índia de lei do karma, lei do karma, lei do retorno. E também, se você estuda física, diz que toda força tem uma outra contraparte, uma outra força que em igual intensidade de forma contrária. Então, isso já está na física, a lei de causa e efeito. E no conceito das leis herméticas é dito o seguinte, não existe efeito sem causa. Todo efeito, ele advém de uma causa. Tudo tem uma causa. E o oposto também é verdadeiro, Efeito não existe sem causa e toda causa gera um efeito. Não existe causa que não gere efeito nenhum. E até o chamado caos nada mais é, e é isso dito na lei de Hermes, do que causas desconhecidas. Leis de causas desconhecidas chama-se de caos. Então, aquela música bonita que fala, muito bem inspirada, o acaso há de me levar ao meu destino. Esse acaso, ele não é um efeito sem causa. É aparente acaso para nós, mas é uma lei maior levando você para certos destinos. Isso, então, mostra a lei de causa e efeito. Mas é muito comum, assim, nas conversas populares, dizer fulano está causando. Fulano está causando muito, está causando. E, às vezes, se usa essa expressão, estar causando, quando é para algo negativo. Fulano foi lá e causou, A pessoa levou lá uma desarmonia, levou um terrorismo, Fez um barraco, levou o caos, de alguma forma, o chamado de caos. Então, a pessoa estar causando, infelizmente, muitas vezes se fala para coisas negativas, o contrário da sintropia, causar, se podemos assim dizer, desordem, desarmonia, violência e tudo mais. Então, não só a atitude causa as coisas, como pensamentos também. Seu pensamento, de alguma forma, é um fractal de uma causa maior. Então, como o pensamento está sempre variando de positivo para negativo, você pode estar sendo instrumento de uma causa maior, vamos chamar assim para ficar mais fácil, usando também junto à lei da polaridade, como uma causa positiva ou negativa ou destrutiva. Então, se você está chegando agora no final do ano e acha que você fez poucas realizações ou quase nenhuma, é porque você viveu mais no mundo dos efeitos. Você ficou aparando efeitos e não foi muito causal. Então, aparar efeito às vezes é quase como enxugar gelo, mas é necessário aparar efeito muitas vezes. Porque se nem isso você fizer, aí vem a inércia, vem o desequilíbrio total. Então, você precisa ser sim mais causal, mas para coisas que realmente valham a pena. O seu pensamento, como eu disse, ele é causal. Se você tem pensamentos construtivos constantemente, tem horas determinadas até que você está emitindo esses pensamentos intencionalmente, então você está causando já, você está gerando, ajudando a gerar efeito na parte mental do nosso mundo, no inconsciente coletivo, você está gerando coisas
positivas e boas e construtivas. O pensamento, o sentimento, as palavras e as atitudes podem ser causadoras de efeitos benéficos ou danosos. Então, pense agora, está terminando o ano de 2021, faltam aqui 11 dias para acabar 2021. Já começa a causar pelo pensamento, pelo sentimento, por palavras e atitudes, de forma mais constante, até que isso fique no seu piloto automático, comece a causar de forma positiva e com consciência. Isso é algo útil que você pode fazer por si próprio e para o seu semelhante. Sou Vanderlei Paz, você está ouvindo aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema, quem não já ouviu assim, fulano abraçou aquela causa. Abraçar uma causa que é desde uma causa jurídica a uma causa que tem a ver com um propósito que a pessoa tenha em relação ao coletivo, em relação a um determinado assunto, por exemplo, a ecologia, a não violência, abraçar uma causa, vestir a camisa. E aí, quando você abraça uma causa transcendente, uma causa que está de acordo com as leis universais, de acordo com construtores da ordem do universo, então tudo que está à sua volta não consegue te atrapalhar, porque você está focado na sua causa. E você será um agente modificador, um gerador de efeitos positivos através do seu pensamento. Repetindo, pensamento aliado a sentimentos, palavras e atitudes. E tudo de acordo que nós chamamos da geometria sagrada, porque no universo tudo geometriza. Quando você provoca um som, e esse som pode ser feito numa placa de metal, pode ser feito com um vibrador, né, de sons, pode ser feito com um arco de violino. Então o que acontece? A areia que você colocou naquela placa de metal, ela forma figuras geométricas, bem simétricas. Então, você está ali causando, o som é a causa, a vibração é a causa. Então, essa causa, se você procurar qual foi a causa que gerou o som, aí você vai lá no início do universo. E você vai encontrar isso em fórmulas. No caso do Velho Testamento, né, num dos livros do Pentateuco, que tem lá o Gênesis, que diz, no princípio era o verbo. E esse verbo não indica só uma ação, como se estuda na nossa língua portuguesa, verbo, ação. Esse verbo tem a ver também com o som. E esse som pode se transformar em mantra, em música e em palavras. No princípio era o verbo. Tudo que foi feito por ele. Diz assim o texto. E o texto tem uma certa redundância de trás para frente e de frente para trás. E nada do que foi feito sem ele. Então ali está uma chave de um princípio, de uma causa, que embora nós não sabemos qual foi essa causa que criou esta causa e esta causa, como falar, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí você mergulha em coisas eternas e infinitas, que para a mente humana limítrofe é muito difícil de você penetrar e ter uma consciência plena desse infinito, desse eterno. Quando se fala em algo eterno, pensas em algo que sempre existiu. Aí se sempre existiu, então ele não tem uma causa? Tem uma causa mesmo sempre existindo. Aí que estão os paradoxos, que você tem que fazer N equações matemáticas, tem que conversar com um dos maiores matemáticos que passou pela Terra, como Ramanujan, para que se estude essas leis. E aqui eu recomendo para quem não assistiu a biografia de Ramanujan, que foi um matemático indiano que falou sobre conceitos avançadíssimos usando a matemática.
Ele viveu numa cidade, aliás, numa região da Índia, chamado Madras. E aí, aliás, chama até hoje Madras. E então, o que acontece? Se você entrar aí nesses canais de TV que tem séries, você tem lá uma que diz que chamado O Homem que Viu o Infinito, né? O Homem que Viu o Infinito fala da história de Ramanujan, de um grande matemático, né, indiano, que deixou uma chave importante para todos nós em relação ao infinito e ao eterno. Quando você fala da causa sem causa, por quê? Sem causa para nós, seres humanos, que temos limite de saber qual é a causa daquela causa, mas, de certa forma, tudo é causal, tudo gera efeitos que são causais para outros efeitos e assim sucessivamente. E se ele está numa reação dominó positiva, time que está ganhando não se deve mexer, deixa que por si próprio ele vai algo positivo atrás do outro. Mas se a reação é inversa, você tem então que paralisar, mudar aquele pensamento, sentimento, mudar a forma de palavras e atitudes para que você não vai mudar só o efeito aí. Você foi na causa. Quando você vai na causa de uma doença, o efeito vai desaparecendo. Seja causa mental, psíquica, física, biológica, espiritual, enfim, isto é correspondente à lei de Hermes de causa e efeito. Se quer falar comigo sobre isto, estou aqui com vocês, aqui na Mundial, na Vibe Mundial, ao vivo, falando aqui da 7ª lei de Hermes, mas pode ser de qualquer assunto do autoesoterismo. Sendo então, já final de ano, faça uma retrospectiva daquilo que foi positivo, daquilo que foi bom e daquilo que foi muito difícil para você neste ano que agora está quase terminando. Fazendo essa retrospectiva, você se torna mais forte para receber o futuro ano, que é 2022, ano regido por Mercúrio, ano regido pelo tigre de água, né? O tigre representa o fogo, a água é a energia yin, fogo é yang, que vem aí para atenuar, para amenizar as ações rápidas e veementes do tigre. Então, tudo isso e muito mais, vou falar aqui no decorrer de vários programas aqui na Vibe Mundial, mas se prepare então, faz uma retrospectiva, veja o que você consegue lembrar. Alguém vai dizer, não consigo lembrar mais nada do que se passou nem a semana passada. É normal isso, são muitas informações por dia, mas faz um esforço, dá uma olhada na sua agenda, veja os compromissos que você já resolveu, aqueles que ficaram pendentes, aqueles que ficaram meia boca, como a gente fala, mal resolvidos, né? Pela metade. Tenta ver qual é a causa que isto, que levou você a não finalizar coisas que você precisava fazer. Veja então coisas que você procrastinou, né? Protelou, né? E quando eu falo isso, eu falo para eu mesmo, né? Eu procrastinei muitas coisas, eu protelei muitas coisas e então nós temos que inverter isso. Temos que ser proativos, né? Hiper proativos, né? Quando mal chegou algo, já tenta já resolver para que você já parta para uma coisa mais causal. Se prepare para ser mais causal no ano de 2022. Vejam as coisas que são importantíssimas para a sua vida. Primeiro, zele pelas coisas importantíssimas da sua vida que você já tem, que você já conquistou. Não pensa porque você já tem um jardim na sua casa, que você não cuidar dele, que ele vai permanecer viçoso e bonito. Não, ele começa a definhar. Começa, antes da época certa, cíclica, a morrer, a pegar pragas, a criar mato em volta. Então, zele por tudo de bom que você já tem. Porque sempre querendo alcançar uma nova coisa, você não vai cuidar bem nem dessa nova coisa e nem daquilo que você já tem. Você vai perder as duas. Então, pense bem. Seja causal, seja proativo, né? Seja zeloso por aquilo que já tem para que você conquiste novas coisas que venham complementar as essenciais que você já possui. Sou Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria.
Temos alguém no telefone. Alô? Bom dia. Bom dia, quem está falando? Meu nome é o Jorge de Jaraguá. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Jorge. Fique à vontade. O que você gostaria de falar hoje? Ô, seu Vanderlei, sobre aí o tema de hoje, né, a lei da causa e efeito. Sim, Essa é uma lei que particularmente me fascina, sim. porque, na minha opinião, é um símbolo da justiça, do amor de Deus com Isso. seus filhos. Uhum. Entendo que não é punição, que é educativo, Isso. é o Senhor nos ensinando, amai-vos uns aos outros. Isso mesmo. Eu queria perguntar para o senhor sobre... Outro dia eu perguntei para uma entidade de luz o que acontece próximo dos 27 anos, um pouco menos, um pouco mais. Uhum. Ele me respondeu, porque eu fiz a pergunta porque muitos artistas, eu estava vendo uma matéria, desencarnaram perto dessa idade. Aí os mais variados motivos, né? Sim. Eu tive nessa vida o embelezador da alma. Ele surgiu um pouquinho antes de completar 27 anos. Teve um primo meu, foi vítima de homicídio aos 27 anos. Nossa. Esse ano um sobrinho vitimado de Covid, que tinha acabado de fazer 26 anos. E a entidade de luz me respondeu que é fechamento de ciclo. Ele falou para mim, filho, soma 2 mais 7, 9. 9 fechamento de ciclo. Então seria uma espécie de uma hora que é feito uma espécie de ajuste. Sim, isso então, mesmo. Eu gostaria de pedir ao senhor a gentileza de discorrer sobre o assunto. Falo sim. Como o senhor é dotado de muita sabedoria, Imagina, eu sou só um pesquisador só. Eu queria emendar mais duas. Sim. Eu tenho ciência de que existe um anotador kármico, se não me engano, o nome dele é Sr. Karuna. Ele deve ter até computador, né? Porque... Então, eu queria saber se o senhor podia falar sobre isso. E sobre também o porquê que, às vezes, em tenra idade, acaba os nossos irmãos em Cristo tendo, por exemplo, o câncer mesmo, né? Ainda em tenra infância, que é a escolha do espírito entre as vidas, né? Que seja assim, para que os débitos sejam já indo sendo saudados mais rapidamente. É isso que eu queria ver se o senhor podia... Eu vou tentar resumir, falar de alguma... Todo o tema que você colocou aí é muito importante. Eu vou falar uma parte hoje, e aí prometo, você me lembra depois das outras, para a gente trabalhar isso aí. Tá bom, Jorge? Tudo bem, muito obrigado. Você ouve pelo rádio. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Então, realmente o que o Jorge levanta em relação à lei de causa e efeito, ou lei do karma, não é para se considerar uma punição, e sim os criadores, né, os seres mais próximos da deidade única, querem o nosso aperfeiçoamento, que a gente se torne grande também em luz, e para isso tem a lei de causa e efeito. Mesmo Hermes deixou escrito que aquilo que nós chamamos de caos nada mais é que causas desconhecidas, que futuramente poderemos entender e conhecer. Então tem isso tudo aí. Aí o Jorge emendou num assunto dos 27 anos, que é um ciclo importante. Astrologicamente, 27 anos, já beirando os 28, tem um ciclo lunar aí sendo trabalhado, um ciclo importante. Também outros atribuem a um ciclo de Saturno também. E o número 27 não é um número qualquer. Tanto é que uma instituição respeitadíssima, que já tem mais de 110 anos, chamado Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, tem uma cerimônia especial para os seus filiados em todo dia 27 de cada mês. Se você reportar a Cabala, o nome de Deus em hebraico, Yod-Re, Vav-Re, que são letras hebraicas que compõem Jeová, Yahavé, Jeová, somam 26. Aí você fala, bom, mas não é 26, não é 27. Por quê? Yod, Re, Vav, Re, Yod vale 10. Re vale 5, né? Vav vale 6 e repete novamente a letra Rei, ou Re, 5 novamente dá 26. Por que então 27? Porque Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, vale 1. Então é aquilo que precede este nome, é uma causa anterior ao chamado nome de Deus. Aleph, ele pode ser pontuado para virar também A, E, I, O, U nosso, conforme os pontinhos que se coloca, chamados pontos massoréticos. Na letra hebraica Aleph, ele muda de som.
pode ser ele virar um E, pode virar qualquer uma vogal das nossas conhecidas. Bom, mas independente, não sou especialista em alfabeto hebraico, só aquilo que eu aprendi para a Cabala, básico para isso. Então, Aleph também pode ser algo mudo, silencioso, antes do som. Mas ele acaba também representando o zero e a unidade ao mesmo tempo. Então, somando esse 1 do Aleph, mais os 26 do nome de Deus em hebraico, eu tenho novamente 27. E ele é também o 27, ele é o cubo de 3. 3 elevado à terceira potência é igual a 27. Portanto, é um número importante. Se você inverte os algarismos, eu tenho 72, que é um número que tem a ver com 3 dias, que são 72 horas. Né? E aí no cristianismo temos aí que Jesus, na sua crucificação, conseguiu descer ao inframundo, conhecido como infernos, depois para resgatar seres, depois subiu, isso no 3º dia, né? E também na ciência médica se fala de observações importantes de 72 horas, e 72 é um número importante na Cabala, porque tem a ver com os 72 anjos ou gênios ou manifestações do Deus único, 72 nomes de Deus também assim são chamados, que é a inversão de 27 para 72, usando esses 2 algarismos, tudo isso soma 9. E por enquanto dá para falar só sobre isso, porque tenho mais 4 minutos para encerrar o programa, depois eu vou abordar outras coisas aí que o Jorge falou. Quero já aproveitar para reforçar para vocês o convite para participar ao vivo, mas com distanciamento. Não sei se vai ser possível você fazer ao vivo e online também. Distanciamento, com todos os protocolos necessários da higienização necessária para essa fase pandêmica que estamos vivendo. É o Dia dos Reis Magos, cai numa quinta-feira, às 20 horas. Se você quiser saber mais sobre o assunto, liga lá para o telefone que eu vou te passar, mas só depois das 13 horas hoje. Hoje, só depois das 13 horas. Liga lá então para 2061 5085, 2061 5085, que é o telefone do Instituto Luminar Atlante, ou para 99932 8838, que é o telefone do Espaço Cognitus, para você ter maiores informações, como participar da cerimônia dos Reis Magos. Então, hoje, nós abordamos uma das leis de Hermes importante, conhecida lei de causa e efeito, dizendo que todo efeito tem uma causa, toda causa gera um efeito. Tudo aquilo que chamamos de caos é uma causa desconhecida. Essa é a lei e nada foge à lei. E assim está nas 7 leis de Hermes, entre outros escritos que assim ficaram. Sou Vanderlei Paz e você ouve aqui na Vibe Mundial o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Então, além do convite para o dia 6, que já está próximo, 6 de janeiro de 2022, Dia dos Reis Magos, e também do Anjo Cabalístico número 1, onde farei uma cerimônia importante. Se você puder, se você vier participar, traga uma romã com você. Se não for possível, não tem importância. Venha para participar da energia dos Reis Magos. Tem a ver com prosperidade, sim, tanto prosperidade espiritual como prosperidade material também, já que vivemos no mundo material. Essa também é necessária. E também com uma proteção, é o que mais precisamos agora na fase em que estamos vivendo. E agora vamos partir para a nossa mentalização final. Eleve o seu pensamento. A luz no alto de sua cabeça é a divina presença, é Deus em você. Disse o Senhor Elohim no princípio: haja luz, e a luz se fez.